Olá, pessoal. Aqui é a Vera Lima. Eu sou jornalista, relações públicas. Tenho uma empresa que é a Estúdio Eficaz Comunicação. E nós estamos começando mais um Estúdio Cast. Gente, o podcast de quem faz e acontece. E eu te convido a estar aqui conosco. Se você gostar desse episódio, você vai deixar um like e vai me falar de onde você está, o que você está fazendo, quem é você que está do outro lado, qual que é o seu negócio. E você me sugere uma pauta. Quem sabe no próximo Estúdio Cast você estará aqui contando para a gente como você faz e acontece. Nós temos hoje uma pessoa notável, um profissional que eu soube da história dele, encantadora, mas eu o conheço mesmo do empreendedorismo. Ele é um grande empresário, um homem de negócios. Não nasceu aqui, não. Ele veio de longe, veio lá de Portugal. Ele é angolano e eu vou te dizer agora com quem estou aqui no Estúdio Cast. Roda a vinheta aí e vem com a gente, porque você vai conhecer agora Eugênio Eliseu. Estúdio Cast. Estúdio Cast. Este é o nosso Estúdio Cast. Informação direta ao ponto. Eugênio Eliseu, ele é o diretor executivo do BNI Minas. Se você nunca ouviu falar do BNI, essa é uma boa oportunidade, não só de falar, mas de conhecer, de se conectar. Você estará diante aqui de informações sobre a maior rede de networking do mundo. Nós estamos falando de BNI, Business Network Internacional. Eugênio, bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado, Vera. É um prazer estar aqui com você. É sempre bom conversar com você. O Eugênio, pessoal, tem 1 ano que eu estou tentando fazer uma conexão com ele. Não é porque é tão difícil assim, não, mas é porque, de fato, ele tem uma agenda muito poderosa, ele viaja demais, ele tem muitos grupos de networking, de grupos do BNI para cuidar. Não é fácil, né, Eugênio? A gente está aí trabalhando em prol dos empresários, né, Vera? Eu acho isso maravilhoso, pessoal. E eu quero que você conheça a história do Eugênio. Sabe por quê? Você que é um pequeno empresário, um médio, um grande empresário, eu tenho certeza que alguma coisa do que nós vamos falar aqui vai caber no seu bolso, vai te interessar, vai caber na sua história, vai fazer parte aí do seu sucesso. Eugênio, eu começo com uma pergunta básica. Eu te admiro muito. Obrigado, Vera. Sério, desde o primeiro momento que eu te vi, eu te admirei. Primeiro, eu te conto, pela sua positividade. Eu sempre te achei uma pessoa, não é aquele otimista exagerado. Você é um otimista realista, um pé no chão, mas é uma pessoa positiva. E isso me encanta, porque eu gosto disso. Acho que o primeiro passo para a gente se dar bem em qualquer lugar que a gente esteja. Eu começo te perguntando, quem é o Eugênio Eliseu? E aí você pode me contar, não precisa de ser desde lá, né, sua tenra idade, mas o Eugênio Eliseu que você quer mostrar para quem está aqui conosco no Estúdio Cast. Ô, Vera, resumidamente, o Eugênio é aquela pessoa que acredita no ser humano e que acredita que o Brasil vai dar certo. Eu acredito muito nisso. Um dos valores que o BNI tem é a atitude positiva. E a atitude positiva é um pouco do que você acabou de falar. É a gente acreditar que a gente tem solução para os problemas, né? Então, a gente se tornar especialista em soluções e não especialista em problemas. Então, eu acredito muito nisso. E com o passar do tempo dentro do BNI, nós estamos há 13 anos dentro do BNI, isso se tornou muito claro para mim. A gente tem que ser especialista em soluções. E me conta uma coisa, como que um angolano veio parar no Brasil e está aqui em Belo Horizonte diante de nós? Essa pergunta é bem interessante, porque eu vim para o Brasil na época que Angola estava se tornando independente de Portugal. Eu nasci lá e, com a independência, meu pai optou por vir para o Brasil porque achava o Brasil mais próximo em termos de clima, em termos de cultura, em termos de povo, do povo de Angola. Então, meu pai optou por vir para o Brasil e por isso eu vim para cá.
Que maravilha. E aqui você fez sua família, constituiu, né, sua família, você fez sua empresa. Me conta um pouquinho desse lado também, porque ele é pessoal, mas vocês vão ver que é muito interessante, porque vocês veem que o Gênio também, assim como você, precisou ir superando obstáculos, obstáculos da língua, embora a gente, né, tenha uma língua co-irmã, né, uma língua portuguesa, é mais fácil, mas é um outro lugar, um outro país, enfim. Vera, eu vim muito novo para cá, né? Eu vim com 3 anos para cá, então eu fui criado aqui, eu me sinto brasileiro. Isso para mim é muito normal. Nós mudamos, fez agora em outubro 50 anos que eu moro aqui no Brasil. Nós viemos para cá e moramos no Rio, depois mudamos para o Maranhão, só depois viemos para Minas. E nessa trajetória toda, a gente se encontrou aqui muito, muito bem em Minas Gerais, né? Meu pai veio trabalhar em Minas e acabamos indo para cá, moramos em Itaúna e depois eu vim estudar em Belo Horizonte e aqui eu fiquei. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Minha família toda mora em Portugal. Meu pai aqui optou vir para cá, minha mãe mora em Portugal, meus primos moram em Portugal. Mas meu pai veio para cá com a mulher dele e eu tenho 2 irmãos aqui. Meu irmão nasceu também em Angola, mas a minha irmã já nasceu aqui. Que bacana. E aí você é casado, tem também 2 filhos, eu conheço, Eu né? A tenho Lília. 3 filhos. 3 filhos, estou esquecendo o Gustavo. Eu tenho o Gustavo, que é do meu primeiro casamento, e tenho mais 2 filhos, o Luca e o Matheus. Lindo. E Lilian, que é psicóloga, né? Lilian é psicóloga, especialista em geriatria. E é também diretora do EBNI Minas. Ela é diretora executiva junto comigo, né? Sim. Está aí nessa empreitada de ajudar os empresários a fazerem um mundo mais justo. E agora, gente, eu quero contar para vocês sobre o BNI. Quando a gente fala de mundo mais justo, quando a gente fala de networking, de mútua ajuda, de givers gain, contribuir para ganhar, vocês vão ver por que que BNI pode fazer todo sentido para você. Me fala aí, BNI para você, Eugênio, se você puder resumir em poucas palavras, mas naquelas que você acha que o empresário, aquele que está do outro lado aqui, ou mesmo aquele que não seja empresário, esteja aí no mundo dos negócios, no mercado, por que que o BNI pode fazer sentido para essas pessoas? Eu acredito que todo mundo que está numa jornada de empreendedor precisa ter pessoas que possam fazer companhia para ele. A jornada de empreendedor é uma jornada muito solitária e a gente precisa ter pessoas que passaram por essa jornada e já conhecem esse caminho para que a gente possa trocar informações. E no BNI tem muito disso. Então a gente faz relações muito sólidas e com isso a gente recebe muita informação. Então ameniza o nosso caminhar. A gente consegue saber quais os buracos vão ter no caminho e com isso a gente consegue passar aquele caminho muito mais rápido. Então as pessoas nos ajudam bastante. Quando a gente fala de BNI, Business Network International, a gente está falando de uma rede de empresários que se mutuam ajuda no mundo inteiro, não é Sim. isso? Então, nós estamos falando de um ecossistema de negócios. O BNI é um ecossistema que está em 77 países e é um ecossistema que hoje tem mais de 350 mil empresários. Empresários esses que estão ali dentro para se ajudarem de tal forma que as empresas desses empresários possam crescer cada vez mais tendo negócios. Negócios esses através de um grupo de empresários que vão estar do lado de fora do BNI indicando aqueles empresários às suas equipes. Então, se referenciando. Um network que faz com que a economia seja sustentável. Eu digo muito que o BNI é uma economia sustentável, porque a gente sempre tem bons profissionais perto da gente, muitas vezes a gente não sabe onde esses profissionais estão. E a gente tem muita mania de buscar os melhores profissionais na capital ou nas grandes capitais. Então, aqui em Belo Horizonte, nós vamos buscar em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque tem nome São Paulo e Rio de Janeiro. Mas tem bons profissionais aqui. Às vezes, uma pessoa do interior vem a Belo Horizonte buscar profissionais aqui e tem bons profissionais lá. Então, nada melhor do que pegar os profissionais dentro da localidade e deixar o dinheiro girar na localidade, né? Então, o BNI, além de tudo, também tem esse viés de economia sustentável. E olha só, pessoal, eu vou contar uma historinha rapidamente para vocês. A Eugênio falou aqui de 77 países, 350 mil membros nessa rede,
que gera bilhões, trilhões de negócios em dólares, em reais, em franco. O BNI está no mundo inteiro, 77 países, então você vê que dá para girar a roda em várias moedas. E você pode, daqui do Brasil, se conectar com empresários da Itália, de Portugal, não é, Eugênio? Então, assim, o Brasil hoje é a terceira operação do BNI no mundo, né? Tá os Estados Unidos, depois a Índia, depois o Brasil, né? Esse ano nós crescemos 7 mil membros e com isso ultrapassamos a França. E a nossa meta para o ano que vem é realmente crescer mais aí em torno de 9 mil, 10 mil membros e chegarmos a 30 mil membros. Hoje nós somos 20.500 membros, mais ou menos, No Brasil. no Brasil. Sob aí o comando do Marcos Martins, que é também um empresário visionário, né? Sim, É um cara muito potente, que tem também adiante dele a Mara, né? Mara também, uma mulher potente, empresária, né? Que PhD, gente, né? Na área que ela atua, e uma mulher potente em termos de negócios. E eles estão no BNI Brasil. então no Brasil. Há 17 anos eles começaram esse trabalho e o Marcos foi muito visionário, porque há 17 anos atrás, ir nos Estados Unidos, procurar uma organização que ele não fazia a mínima ideia do que poderia chegar aqui no Brasil, e hoje tem 20.500 membros só aqui no Brasil, é uma potência. É uma potência. Eu falo que BNI é gigante, gente. E por que eu falo para vocês que é gigante? Não é no sentido da gente se gabar, não. É de mostrar para vocês que, assim, de mão em mão, de ajuda em ajuda, um vai dando a mão para o outro e vamos montando uma corrente do bem que se ajuda. Eu vou falar de números um pouquinho, só para a gente entender o tamanho disso. Eu pus aqui agora, olha, estou jogando aqui no Google pedindo uma informação. Vocês também podem fazer isso aí para vocês conhecerem do BNI. Eu pedi aqui negócios gerados pelo BNI hoje. Esses dados chegam para mim aqui, ó. Nos últimos 12 meses, os membros do BNI, Business Network International, geraram mais de 27 bilhões em negócios. De dólares. De dólares, eu ia falar isso, de dólares, gente. Fechado aí no mundo inteiro, né? Aproximadamente 17,6 milhões de referências. E referências é assim, a cerejinha do bolo, não é? É a cereja do bolo. O nosso objetivo são as referências. Referência não é simplesmente uma indicação, né, Vera? Tá. Referência, eu trabalho uma indicação, eu vou fazer uma reunião com você, vou conhecer o seu trabalho, você vai me preparar para que lá na rua eu possa te referenciar. Então, eu vou vender o seu produto, eu vou vender a sua imagem, eu vou ter confiança naquilo que você faz para eu poder te referenciar e saber que você realmente vai entregar. Então, eu confio em você e quando alguém precisa do seu trabalho, eu vou referenciar você porque eu sei que você vai entregar. Então, referência é uma oportunidade muito quente de negócios. Que legal. E a gente faz isso todos os dias. E hoje o BNI Minas, agora nós vamos trazer para cá, porque é assim, gente, tem um BNI Mundo que foi criado pelo Dr. Ivan Meisner, né, o pai do network. Esse é que é o pai do network por referências qualificadas, né? Sim. O Ivan também é uma figura fantástica. Já esteve em Belo Horizonte. É a Já. única vez que ele veio no Brasil, né? Foi a única vez que ele veio no Brasil, foi em 2019. Ele provavelmente vai voltar logo, logo, mas até agora só em 2019 que ele esteve aqui. Pois é. Foi incrível. Foi incrível, né, Eugênio? Foi. Eu estava lá, gente, com o Eugênio. Nós reunimos cerca de 1.000 empresários aqui no Cine Valorec, ali, né? Você Foi. lembra disso? Lembro. Potente, né? Você cuidou da assessoria de imprensa para a gente, foi muito bom. Foi muito bom, gente. Foi muito bacana o evento. Foi lindo, foi lindo. E olha só, voltando aqui para as referências e o poder do BNI, para encerrar esse bloco, eu vou contar uma historinha para vocês e o Eugênio vai completar para mim a frase. Eu gosto disso, desse pai bola. Essa semana eu estou no grupo Prime, tá? Que é um grupo híbrido. Híbrido significa que ele tem reuniões online e reuniões presenciais. Todas as quintas de cada mês a gente se reúne, a primeira quinta. A primeira do mês é presencial. Para a gente se interagir, conhecer, porque sempre estão entrando novos membros, e aquele momento para a gente estar mais pertinho. E as outras quintas-feiras do mês, nós estamos no online. E aí,
Essa semana eu medi também, eu meço a força do BNI todos os dias. Uma pessoa colocou lá que uma amiga dela estava precisando com muita urgência de contato de 3 médicos, porque a amiga dela tinha acabado de ter um diagnóstico de uma doença rara da filha. E eles precisavam urgente de ter acesso a um desses 3 médicos que são considerados os papas no assunto aqui em Belo Horizonte. E a pessoa colocou, gente, preciso com muita urgência de conseguir conectar com um desses 3 médicos. E colocou lá, gente, em menos de 5 minutos, nós tínhamos o contato, o telefone, o e-mail, tudo dos 3 médicos dentro do nosso grupo para a pessoa fazer a conexão. Essa pessoa, ela fez a conexão com os 3 médicos e ela foi atendida pelos 3, porque já chegou para a pessoa referenciado, olha, fulano de tal precisa do seu atendimento. É claro que ela deve ter escolhido, né, com quem ela ia prosseguir, ou se eu acho até que ela vai ouvir, né, ela vai fazer uma consulta e vai ouvir uma orientação de cada um desses. Mas eu achei fantástico, sabe, Eugênio? Foi isso. A solidariedade, ela eu acho que um dos ativos que mais me encantam no BNI. E agora, numa mudança que eu precisei de fazer do meu grupo, eu falei com o pessoal que esse grupo me ganhou pelo espírito da solidariedade, que me move muito. O BNI tem esse poder também. Tem esse poder muito forte. As pessoas, elas realmente fazem uma rede de conexões do bem de uma forma impressionante, Vera. A gente tem histórias que são magníficas. Tem pessoas que perderam tudo. Nós tivemos agora, no início desse ano, uma moça no BNI Sucesso que teve a casa alagada e a equipe se uniu para poder ajudá-la de uma forma impressionante. Nós temos casos de pessoas que tiveram a loja que pegou fogo e o pessoal ajudou. Então, assim, tem muitos casos. Na época que teve aquela situação Sim. lá no sul do país, o BNI também se mobilizou também de forma impressionante. Nós temos muitos casos para contar. E eu fico muito feliz, você sabe por quê, gente? Quando eu cheguei no BNI Sucesso, né, há uns 7 anos atrás, eu me encantei por um projeto social, visitei, mobilizei o pessoal do BNI, todo mundo ajudou, que são as Casas Colmeia. O Eugênio se prontificou na época, depois a gente chegou e falou, Eugênio, nós precisamos ter uma rede de solidariedade aqui, como tem no mundo todo, né? E daí o Eugênio, com todo o coração bondoso dele, ele abriu o BNI e ele hoje recebe ONGs e entidades sem finalidade lucrativa, não é isso, Eugênio? Na verdade, o BNI, no mundo todo, hoje recebe, né? A gente, no início, recebia tanto com adesão quanto renovação. Hoje a gente tem uma mudança de filosofia, sabe, Vera? Uhum. A gente recebe na adesão, a gente dá adesão para a ONG. Sim. E o nosso objetivo é que naquele primeiro ano ela se transforme realmente numa empresa. E a renovação seja por conta dela, Sim. Já avisando que ela se transformou numa empresa. Então ela está dentro de uma estrutura organizacional de empresários e que ali ela consiga começar a pensar como empresário, porque uma ONG é uma empresa. Sim. E ela tem que sobreviver. Então a ideia é que a gente abra o primeiro ano para que ela possa olhar e falar assim, aqui é o caminho que eu tenho que seguir como empresário. Sim. Apesar de ser do terceiro setor, mas Sim, eu tenho que ter fontes de renda. Fonte de renda para poder sobreviver e fazer os projetos acontecerem. Sim, então isso é uma realidade hoje no mundo todo. Que maravilha, gente. Nós estamos aqui recebendo o Eugênio Eliseu, diretor executivo do BNI Minas, contando um pouco da sua história e nos mostrando como funciona o BNI de dentro para fora, né? De fora para dentro, porque é a via de mão dupla. Então, para você que está aí, que gostou, deixe um like bem gostosinho aí para a gente, deixe a sua mensagem aqui para o BNI também, conecte-se com a gente e você fique aí para o próximo episódio, porque nós temos mais um Tempo com o Eugênio. Agora nós vamos trazer do Eugênio como é que o BNI Minas está se estruturando. Eu tenho certeza que você vai ficar assim, boca aberta, porque os números são impressionantes e o BNI Minas é uma potência de gente que se conecta para fazer negócios. Você está no Estúdio Cash, o podcast de quem faz e acontece. Estúdio Cast. Estúdio Cast. Este é o nosso Estúdio Cash. Informação direta ao ponto.